Fala galera, análise de Grêmio 1, Vasco 0, pela 37ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, a gente vai começar a nossa análise olhando para o comportamento das equipes em campo e a gente vai ver aqui que em termos de posse de bola o Vasco foi superior ao Grêmio com 53% de posse de bola, um número relativamente alto para uma equipe visitante, contra 47% do Grêmio. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a gente vai tentar olhar se teve alguma equipe que jogou mais adiantada em relação à outra, né, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo ou algo nesse sentido. Para ficar mais fácil, eu vou trocar os jogadores por duas linhas que representam um avanço médio de cada uma das equipes. A gente vai ver um certo equilíbrio com a linha do Grêmio ali um pouquinho mais perto da linha do meio de campo, mas nada muito expressivo. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Vasco criou mais jogadas no meio de campo, 23% contra 20% do total de jogadas da partida do Grêmio, mas o Grêmio, né, a gente vê um equilíbrio, na verdade, em termos de criação nos campos ofensivos, 13% pelo lado do Grêmio, 12% pelo lado do Vasco. E quando a gente olha para o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos, a gente vai ver talvez mais barras brancas do que barras azuis, talvez um equilíbrio, né? A gente vê o Grêmio dominando a partida praticamente até os 20 minutos do primeiro tempo, com um trechinho aqui de domínio do Vasco. Depois o Vasco domina a partida praticamente até o final do primeiro tempo. No início do segundo tempo, um pico de domínio do Grêmio, né? Aliás, a gente também viu dois picos de domínio do Grêmio aqui no início do jogo. O início do segundo tempo, também um pico de domínio do Grêmio. E aí, praticamente, o segundo tempo inteiro, domínio do Vasco, nada muito expressivo aqui no início, tem um trechinho de domínio do Grêmio, mas também um domínio bem fraco. E a gente tem esse pico aqui de domínio do Grêmio aos 30 minutos do segundo tempo. Então, na verdade, aí a gente vê alguns picos ao longo do jogo, mas nenhuma equipe dominando a partida por trechos muito longos ou com uma intensidade interessante. Se a gente considerar que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100 e tirar uma média de todas as barras desse gráfico, a gente vai chegar no número menos 1, que mostra aí um domínio, né, praticamente um equilíbrio aí entre as duas equipes na média da partida. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas do jogo, mas antes disso, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. A gente vai começar olhando para a expectativa de assistências, que é uma estatística que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vai ver uma leve superioridade aí do Vasco, né, com 0,96, um número relativamente alto para uma equipe visitante, contra 0,77 do Grêmio, um número baixo para uma equipe mandante. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver o Grêmio com mais finalizações, 13 contra 8 do Vasco, números baixos aí para as duas equipes. E a gente vai ver um equilíbrio em termos de expectativa de gols, que é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. 0,79 para o Grêmio, 0,83 para o Vasco. Quando a gente considera também a qualidade das finalizações, a gente vai ter a expectativa de gols pós-chute. E aí a expectativa de gols do Grêmio subiu de 0,79 para 0,87 e a do Vasco caiu bastante aqui de 0,83 para 0,30. Então, em termos de qualidade de finalizações e expectativa de gols, aí, o Grêmio bem superior ao Vasco. Quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros na partida. E a gente vai ver aqui um bom desempenho do goleiro do Grêmio, né, com o número de gols evitados aqui de 0,3, que é a diferença entre a expectativa de gols pós-chute do Vasco e o número de gols que o Vasco marcou. Pelo lado do Vasco, esse valor ficou em menos 0,13, né, um número muito próximo de zero, que vai mostrar aí um desempenho praticamente neutro do goleiro do Vasco. Ele tomou praticamente o número de gols que era esperado que ele tomasse com base na qualidade das finalizações que ele recebeu em gol, que é a expectativa de gols pós-chute do Grêmio, de 0,87, e o número de gols marcados do Grêmio em 1. Então essa diferença dá o menos 0,13. Se a gente olhar para todas as estatísticas desse quadro, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Grêmio, o que se destaca é o desempenho do goleiro com 4 estrelas, praticamente todas as outras estatísticas aqui com 2 estrelas e o número de gols marcados com 3 estrelas, então um desempenho aí de mediano para baixo do Grêmio na partida. Pelo lado do Vasco, a gente tem a expectativa de assistências com 4 estrelas, expectativa de gols com 3, as demais estatísticas com 2 estrelas ou nenhuma, então também aí um desempenho de mediano para fraco do Vasco no jogo, melhor para o Grêmio, que venceu por 1-0.
Então chegamos ao final de mais uma análise de Grêmio 1, Vasco 0. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. Eu fico por aqui e falou!